E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o nível 272 do Wikidot. Leva a cromatopsia, ou em português, nível acromatopsia. E se você não sabe o que é a cromatopsia é uma doença que afeta a retina e faz com que você não enxergue cores, você só enxerga preto e branco. Esse nível era o nível enigmático do Wikidot, mas depois ele virou um nível numerado. Esse vídeo está sendo feito a pedido de inscrito. Considere se inscrever também e também comenta algo que eu possa estar atendendo o seu pedido. Dificuldade de sobrevivência 0. Seguro, desprovido de entidades. O nível acromatopsia se assemelha aos lugares em que você esteve por mais tempo. O nível fica mudando de forma, e ele muda de forma para outras casas que você já esteve em sua vida. Toda vez que esse nível muda para outra forma, tem algo que o fez fazer isso. O motivo mais comum para o nível mudar de forma é o encontro com uma entidade. Todas as entidades aqui são alucinações, mas parecem mais realistas do que o normal. O nível pode mudar para algo novo em poucos segundos, no mínimo sem escapatória. Nenhum lugar pode se repetir mais de uma vez nesse nível. Nenhuma entidade real pode ser encontrada nesse nível, e humanos também não podem ser encontrados. Você geralmente se verá explorando lugares sozinhos, esperando que uma entidade alucinada o leve para outra forma do nível. Sussurros falarão com você conforme você entra nos lugares, dizendo algumas coisas sobre sua infância. As vozes sempre serão reconhecíveis, mas o explorador pode não conseguir se lembrar de onde ouviu antes. As vozes geralmente dizem coisas negativas, porém ocasionalmente você pode ouvir alguma coisa positiva. Os sussurros vão ficando cada vez mais altos e realistas com o passar do tempo, e soarão como duas pessoas conhecidas conversando sobre você. Eles falarão sobre todas as suas vergonhas e suas decepções que você já causou. Eles falarão sobre seu fracasso, falarão sobre qualquer coisa quando ele não queira que ninguém saiba. Embora possa dizer algo positivo sobre você, isso não é o suficiente para te manter feliz. Esse nível geralmente leva à depressão e ao suicídio. O nível possui um efeito estranho que faz com que você sinta como se estivesse em coma. O nível também é completamente preto e branco sem cores, e por isso ele tem o nome de acromatopsia. E agora o Wiki fala durante o 100º turno. Eu acho que esse 100º turno seria como se fosse a 100ª vez que o nível muda de forma. Só que, olha, pelo que eu sei, ninguém morou em 100 casas diferentes. Então eu realmente não sei o que é 100º turno. Mas a Wiki diz que durante o 100º turno, você pode ter flashbacks. E esses flashbacks são muito realistas e podem fazer você se esquecer que está nos backgrounds. Os flashbacks, obviamente, serão todas as memórias da sua infância. Eles serão todos os melhores momentos da sua vida, com todas as suas pessoas favoritas, todas as vezes que você realmente foi feliz. Os flashbacks desse tal 100º turno não acontecem se você entrar pelo nível Delta. Em vez disso, eles vão acontecer no 30º, 50º e 120º turno. Exatamente, eu não sei falar 120 ordinal. Aí é por isso que eu falei 120º. E o motivo disso é desconhecido. Também foi notado que flashbacks muito intensos podem ocorrer no 500º turno de ambas as formas do nível. Mas isso não é confirmado devido ao fato de poucas pessoas já terem passado por esse nível. E gente, eu sinceramente não entendi o que seriam esses turnos. Se alguém puder me dizer, inclusive a pessoa que pediu pra eu fazer o acromatopsia, que é o 272, você sabe o que seriam esses turnos? É teorizado que no turno 1000 há um lugar que você visitará em seu futuro. Uma pessoa afirmou ter visto e disse que você terá flashbacks do seu corpo morto em seu túmulo. O corpo então romperá o chão e olhará para você com olhos brancos. Isso tudo vai acontecer enquanto estiver chovendo e enquanto o furacão estiver acontecendo. É muito realista e perturbador. A pessoa que afirmou ter visto ainda está no nível acromatopsia. Quando você estiver dentro do nível, é claro, você sempre vai estar na sua casa. Mas também tem o exterior do nível e ele sempre vai ser visível, não importa onde você esteja. Isso faz com que um efeito estranho apareça, que ele confunda os exploradores e até machuque seus olhos. Algo ainda mais estranho nesse nível é que você não pode entrar no exterior, não importa o que você faça. Se você entrar ao lado de fora do nível, ele vai mudar para outra forma. Além disso, existe uma barreira que te impede de entrar no mundo exterior. Essa parede é invisível e muito difícil de passar, e a parede vai tentar te empurrar para trás com uma força aproximada de 4G. Se você não entendeu o que eu acabei de dizer, resumindo, enquanto você estiver no nível, você vai estar em uma das casas, e vai ter o lado de fora do nível. Essa parte de fora do nível 272 sempre vai ser completamente inacessível. O nível 272 pode ocasionalmente mudar de forma enquanto você pisca ou quando você olha para longe.
Se o explorador entra numa sala, ele pode sair em outra forma do nível, e algo semelhante pode acontecer em uma sala com várias portas que podem levar ao mesmo lugar. Isso é algo natural que quase certamente acontecerá nesse nível. E sobre essa parte de você ir para os lugares e voltar para o mesmo lugar que você estava antes, me lembrou muito do nível 0. O nível 272 confundiu o Meg por muito tempo, mas eles finalmente conseguiram reunir informações suficientes para poder explorar e documentar o nível. Assim que entraram nesse nível, eles perceberam que todos estavam separados em áreas diferentes. Isso significa que o nível é infinito com infinitas possibilidades. O nível pode se transformar em outros níveis a partir de seus pensamentos. Isso significa que se você pensar em algo, o nível pode se transformar nisso. Também foi notado que o oxigênio do nível é muito limitado e faz com que os exploradores tenham dificuldades para respirar. Isso significa que correr no nível é muito difícil e os exploradores podem perder resistência muito rápido. É recomendado economizar o máximo de energia possível e usá-la apenas quando necessário. Então parece que esse nível não vai só necessariamente assumir casas que você já viveu. Ele também parece assumir casas de outras pessoas e coisas que você pensou. Recentemente, eu nunca mais vou falar nomes de usuários do Reddit desde o nível 1.5. Muito recentemente, o usuário do Reddit foi enviado para tentar explorar o Level Acromatopsia, que é esse usuário aí, né? Atualmente, esse usuário ainda não chegou no nível Acromatopsia, ele ainda está no andar menos 9.999 do nível 696. Ele disse que manteria o Reddit atualizado diariamente assim que atingisse o Level Acromatopsia. E, gente, o nível ele foi amplamente documentado porque vocês viram a quantidade de informação que tem nessa wiki. Mas ela também fala sobre o usuário do Reddit, que ainda está explorando o nível. Então, parece que esse nível ele não foi totalmente documentado ainda e a descoberta dele ainda é muito recente. Esse nível, ele usa um método de deslocamento que faz com que, quando o nível está mudando, tudo fica preto como breu, e quando ele muda, os objetos começam a ficar mais detalhados. Toda vez que ele muda, ele fica um pouco mais pixelado, e o máximo pixelado que esse nível pode ficar é 240 pixels. Fotos nesse lugar totalmente pixelado foram consideradas impossíveis, porque qualquer objeto que for agarrado será imediatamente desintegrado. Um dia, uma chave de nível foi encontrada nesse nível. Ela dizia Level Acromatomalia. Esse foi o único objeto que não se desintegrou logo após o contato. Em seguida, o seguinte texto aparece riscado. Não se sabe onde fica a saída. Só que, gente, logo depois desse texto veio uma nota de rodapé e ela fala que sim, existe uma saída e ela pode ser alcançada caminhando meio quilômetro em qualquer direção. E, gente, por que será que essa página parece ter sido alterada? Por que a saída foi escondida? Será que alguém, será que o Meg, ele quer que você fique preso aí? Será que quando as pessoas ficam nesse nível, o Meg ganha alguma coisa com isso? Porque foi ele que documentou essa página. Por que ele escondeu a saída do nível? Mas enfim, logo depois desse não se sabe onde fica a saída arriscado, aparece o seguinte texto. Mas acredita-se que seja quase impossível encontrar a saída devido ao tempo limitado em cada forma do nível. O mais perto que alguém chegou de sair do nível foi quando o usuário desconhecido do Reddit conseguiu chegar a uma porta trancada. Eles estavam prestes a destrancar a porta, mas o nível mudou para outra forma e eles perderam sua chave de nível. Eles não deram nenhuma instrução de como chegaram à saída além de correr. A comunicação com as pessoas nesse nível é mais difícil que o normal, devido à atmosfera cheia de bugs do nível. O Meg conseguiu descobrir um método de comunicação seguro com os usuários que se encontram dentro desse nível, mas até agora ninguém encontrou uma saída. E calma aí, gente. Tava falando sobre essa chave de nível e parece que ela tem alguma relação com a saída. Parece que aqueles usuários que chegaram quase na saída do nível, aquela porta trancada, talvez essa chave de nível serviria para alguma coisa, mas alguém que não deixou nada disso claro. Para que essa chave de nível serve? Mas, se eu não me engano, o nível 271 é chamado de acromatomalia. Talvez ele diga mais sobre esse mistério das chaves, etc. Nesse nível, você pode ver algumas alucinações ao ver pessoas. Essas alucinações devem ser evitadas ao extremo, porque elas podem fazer com que o andarilho fique completamente insano e maluco. Isso acontece porque as alucinações vão se multiplicar enquanto estiverem fora da vista, e irão fazer um barulho muito irritante que os andarilhos não conseguirão descrever. Essas alucinações vão começar a assombrar o andarilho de várias maneiras,
incluindo manifestação e apego. Então parece que se você encontrar outras pessoas nesse nível, você pode acabar alucinando, fazendo com que essas pessoas fiquem um pouco distorcidas. E, gente, a Wiki fala sobre a comunicação com outras pessoas ser muito difícil. Então, isso acaba gravando ainda mais o efeito das alucinações. Eu acho que esse nível, ele poderia ter 2 classes e nunca 0. O nível poderia ser classe risco mental, porque ele simplesmente está repleto de perigos mentais. E outra classe que eu acredito que seria muito viável para esse nível é a classe Amended, que é dada a um nível quando ele teve os arquivos alterados. E a gente acabou de ver ali, né, aquele texto riscado que seria a parte alterada da página. Os locais no qual o nível pode se transformar podem incluir a casa da sua infância, a casa de um parente, a casa de um amigo, uma escola passada, lugares visitados em sonhos, lugares visitados em feriados, veículos, mundos de videogame e muito mais. Dessa forma, fica muito mais fácil a gente definir o que são esses turnos, porque o nível antes, a Wiki dava a entender que o nível só poderia se transformar na sua casa, nas casas que você já viveu. Mas, agora, a Wiki disse que o nível pode se transformar em várias coisas. Então parece que realmente cada um daqueles turnos seriam cada vez que o nível se transforma. O nível aleatoriamente vai ficar se transformando em um desses lugares que eu disse, né? Que são veículos, casas de amigos e etc. E ele vai se transformar quando você menos espera. A transformação desse nível pode causar convulsões devido ao método que ele usa, que é o Datamosh. Mas, como o nível é completamente em preto e branco, as convulsões são um pouco mais raras. E, gente, a maioria dos vídeos eu gravo em dias diferentes, eu não gravo tudo no mesmo dia. Então, até agora, pra mim, essa Wiki tá ficando muito confusa, porque eu não lembro muito bem da Wiki desde o início, porque eu gravo em dias diferentes, mas no final do vídeo eu vou lá ler tudo, para poder dar uma nota justa para esse nível. Mas para mim, pelo que eu tô me lembrando da Wiki até agora, a Wiki tá contradizendo muita coisa. Essa Wiki é uma Wiki bem antiga e ela tá me decepcionando um pouquinho até agora. Mas no final do vídeo a gente comenta sobre isso. Existem 6 exploradores conhecidos nesse nível. O Meg só tem contato com 4 desses 6 exploradores, porque um deles parou de responder às chamadas de rádio e o outro é completamente desconhecido e misterioso. O resto dos exploradores tem relatado suas descobertas de volta para o Meg e continuará fazendo isso até que uma saída desse nível seja encontrada. Outro explorador está sendo enviado para esse nível, mas ele ainda está no processo de atingir o andar 1999 do nível 696. Esse novo explorador ajudou o Meg a documentar vários níveis. E, gente, eu não sei se vocês lembram no início da Wiki, estava falando sobre o usuário do Reddit que estava tentando explorar esse nível. Será que é esse usuário que essa parte está falando? Enfim, eu acho que na hora que a pessoa foi postar essa página, ela não deu uma revisada antes, porque a Wiki tem muitas contradições, muitos trechos que contradizem o que ela diz antes e fica repetindo coisas que já foram citadas antes. Sobre a sobrevivência desse nível, é impossível morrer nele. Tentar subtrair a própria vida leva a um efeito semelhante ao do Blue Channel. E não é possível, essa Wiki ela tá muito confusa. Ela acabou de falar que se você tentar se desviver, vai fazer um efeito semelhante ao do Blue Channel. Que efeito do Blue Channel? O único efeito do Blue Channel que eu me lembro é que se você encostar em alguma coisa, você começa a cair, porque você fica o tempo todo flutuando no vazio. E se você não sabe o que é Blue Channel, é um nível enigmático do Wikidot que eu posso estar fazendo posteriormente. Como as entidades nesse nível não surgem naturalmente, não tem como você acabar morrendo naturalmente. Cair de um lugar alto vai causar dor extrema, mas nunca morte. Normalmente, ao cair de um lugar alto, o nível vai te salvar se transformando em outra forma, mas raramente o nível pode falhar, e isso fará com que ele não se transforme. Ué, então é possível morrer nesse nível, né, já que ele pode falhar? Enfim, essa Wiki ela não tá dizendo nada com nada. Por mais intensas e impactantes as alucinações desse nível possam ser, elas nunca vão te causar morte porque elas obviamente não são reais. A maioria dos exploradores sempre esquecem que as alucinações não são reais e rapidamente ficam maníacos. As alucinações desse nível parecem muito reais, e isso faz com que elas sejam um grande problema. Se você vê uma entidade, mas ela for só uma alucinação, e você tentar correr na direção oposta, um efeito semelhante ao de correr em sonhos se instalará, fazendo com que o explorador seja incapaz de correr em velocidade grande o suficiente para escapar dessa suposta entidade, que é só uma alucinação. Isso vai fazer com que o nível se transforme em outra forma,
E por isso, é preferível que você deixe que a entidade que é só uma alucinação te pegue do que você gastar sua energia tentando correr de uma entidade que seria só uma alucinação. A seguir, estarão algumas falas enviadas por usuário desconhecido do Reddit ao tentar entrar no nível. Onde estou? Eu estava no andar 9.999 caindo no chão. Tudo está preto e branco e eu estou com dificuldade para respirar. Tudo parece onírico e cheio de falhas, e eu juro que esse é um lugar da minha infância. Ouço sussurros. Estão falando mal de mim, é melhor ignorá-los. Estou alucinando? O que foi isso? Parece uma pessoa. O nível mudou completamente. O que está acontecendo? Eu consigo ver o lado de fora, mas tem algo me bloqueando de sair, quase como uma barreira física. Oh não, minha resistência acaba tão rápido, é irritante nesse ponto. Estou tendo flashbacks da minha infância, tudo tão realista. Tantos flashbacks, tão realistas. Às vezes esqueço que estou nos backgrounds. Esse nível é tão único e estranho, e essa é a única forma que eu não causo nenhuma falha estranha. As mudanças parecem com aquele efeito. Acho que era chamado de data mosh. Esse registro aqui forneceu mais informações sobre esse nível. Durante o 70º turno, alguns exploradores relataram ter testemunhado flashbacks vívidos e realistas, que podem fazê-los esquecer que estavam nos backgrounds. Também é notado que a 100ª forma do nível não tem chaves de nível e não vai mudar para outra forma por mais de 1 hora. E gente, eu tenho quase certeza, porque enquanto estou gravando eu não estou lendo, não lembro porque eu gravo em dias diferentes. Mas tenho quase certeza que já foi citado antes que no 100º turno não tinha chave de nível e agora tá falando isso de novo. Esse eu acho que é o maior problema dessa wiki. Fica falando coisa, fica repetindo coisa, que deixa a wiki muito mais longa, mas empobrece ela de informação, porque a gente, por exemplo, quando você bota vários detalhes, mesmo que eles sejam bem explorados, fica muito detalhe, você esquece. Aí você pensa que o nível é ruim, sendo que na verdade o nível pode ser bom, só que ele tem muito detalhe, muita coisa repetida que faz com que a wiki se torne pior do que poderia ser. E se vocês querem se aprofundar mais sobre esse nível, eu posso estar fazendo o nível 696, o nível 271 e também 2 contos de exploradores anônimos que se encontraram nesse nível. Existem vários lugares nesse nível que foram vistos mais de uma vez. Acredita-se que seja outro bug em relação ao nível. 5 pessoas relataram ter visto o mesmo aeroporto, 3 pessoas relataram ter visto uma ilha deserta fora de uma sala, e cada pessoa encontrada nesse nível relatou ter visto um de seus sonhos em um ponto. É teorizado que os exploradores poderiam se encontrar nesse nível se eles se encontrassem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso provavelmente faria o nível mudar, mas não está confirmado e ainda está sendo investigado. E essa informação aí de você supostamente poder encontrar outras pessoas do nível está sendo pesquisada por 5 exploradores. E gente, a wiki fala como se ela já tivesse dito isso há muito tempo. Só que ela só falou agora que você não pode encontrar outras pessoas no nível. Então sinceramente, é um conceito muito bom, mas ela não faz muito sentido. Se ela tivesse uma melhoria muito grande, uma reescrita, ia fazer muito bem para essa página, não alterando o conceito, mas alterando a escrita, deixando ela mais dinâmica, sem tantas coisas repetidas e coisas como se já tivessem sido citadas antes, informações faltando. A wiki, ela coloca muitos detalhes mesmo, mas ela não fala o básico. Existe uma teoria de que as formas do nível são espaços liminares normais que quase todo mundo já viu em algum momento da vida. O fato do nível ser infinito faz com que a pesquisa seja muito mais difícil de conduzir, mas isso ainda está sendo tentado. E eu não lembro, porque eu tô gravando em dias diferentes, como eu já disse várias vezes, mas eu tenho quase certeza que a wiki em nenhum momento falou sobre o nível ser infinito. E é isso que quebra a wiki. A wiki dizer coisas muito depois, como se já tivesse dito antes, informações básicas que são, assim, essenciais para o entendimento do nível. Mas enfim, como eu acho que vocês já estão de saco cheio de ouvir sobre esse tema da wiki faltar com informações básicas, eu nem vou mais perder tempo falando disso ao longo do vídeo, eu vou falar só no final, na hora que a gente for dar a nota para esse nível. Atualização 1. 2 exploradores relataram ter se visto por uma fração de segundo antes que o nível mudasse rapidamente. O nível foi relatado como mais bugado depois desse encontro, e as alucinações começaram a acontecer com mais frequência para os 2 andares que se viram, e os sussurros pioraram. O nível também começou a tremer, com a mesma força de um terremoto magnitude 4 para esses 2 exploradores. O resultado foi causado devido à atmosfera estável do nível. Atualização 2. 3 exploradores relataram terem visto uma ilha roxa ao mesmo tempo. Esses exploradores estavam todos em diferentes formas do nível.
o que significa que a localização de um andarilho não impede eles de ver coisas específicas. Um dos andarilhos estava em um dos seus sonhos e olhou para fora da janela. Esse andarilho viu a Ilha Roxa e então a visão dele piorou. Ele relatou estática na sua visão por alguns segundos antes que o nível mudasse de forma. O segundo explorador relatou estar na escola secundária da infância dele. Ele disse que olhou para fora de uma janela e viu uma ilha e que ficou tonto depois de olhar para ela. O terceiro explorador estava num quarto escuro. Esse terceiro explorador teve uma alucinação ao ver uma ilha. Ele então desmaiou por 5 segundos e relatou ter acordado no hospital que nasceu. Uma informação extra é que outros 2 exploradores relataram terem visto o nível 0 nesse nível, mas numa versão sem cor. Outros 3 exploradores relataram terem visto um flashback de uma entidade desconhecida. Se a entidade era desconhecida, como que eles 3 tiveram um flashback? Se você não sabe o que é um flashback, quando você tem um flash de memória de algo que já aconteceu antes. Se eles viram aquela entidade, eles no mínimo, se eles estão agora contatando isso pro Meg para eles poderem saber que eles viram flashback, eles deveriam ter reportado isso pro Meg. Então a entidade não é desconhecida, ou isso que ele teve não foi um flashback, foi só uma espécie de alucinação, uma visão de uma entidade. Na verdade, certo seria dizer que nem sabe se é uma entidade, né? Já que ela é desconhecida, talvez seria só uma estátua móvel ou algo do tipo, um objeto, não sei. Mas nada confirma que é uma entidade. Sobre as entidades e bases nesse nível, eu não vou nem comentar porque elas nem existem. E as bases não existem por causa da imprevisibilidade, por causa da instabilidade estrutural desse nível. Se você acabar vendo um computador nesse nível, é recomendado que você o ignore. Isso é recomendado porque todos os computadores nesse nível são controlados por um clone de Coco. Esse tal Coco é a entidade 82. Esses computadores podem acabar se autodestruindo devido às falhas desse nível. Esses computadores têm a logo da série de Backrooms Robotics. Eles são encontrados muito raramente nesse nível. E houveram relatos documentados de Coco se autodestruindo por causa de um bug no Wi-Fi do nível Acromatópsia. Também houveram casos de comunicação segura com Coco, mas eles não foram confirmados nesse nível. Os exploradores que relataram falar com Coco disseram que ele foi mais legal que o normal e que foi útil, mas isso ainda não é confirmado e está precisando de mais pesquisas. Também se pensa que esse nível foi codificado pelo set do Backrooms Robotics, e na verdade é apenas um bug descartado por eles. A mesma coisa acontece com a cromatomalia, que é o nível 271, e possivelmente pode ter acontecido com o nível 696. Coco também prevê a existência do nível deuteranopia, que também é um tipo de daltonismo, além do nível acromatopsia, que é outro tipo de daltonismo. E logo em seguida, a Wiki diz o seguinte trecho: esses níveis ainda não foram confirmados e não podem existir. Gente, a Wiki acabou de dizer que esses níveis existem. Como que ele vai ter prevido se o negócio depois aconteceu e não existiu? Ele previu a existência, ou seja, o negócio existe. Porque senão teria falado, não, isso não existe, ele preveu, mas ele não preveu e não aconteceu nada disso até agora. E outra, o acromatomalia e o deuteranopia são links. Como é que não é confirmado? Como é que não existe, sendo que tem exatamente um link ali dizendo, esse nível existe, não é um mistério. Mas enfim, né? O Coco nunca mencionou nenhum outro nível de daltonismo, o que significa que talvez eles não podem existir. Qualquer tentativa de perguntar a Coco se existem mais níveis de daltonismo, ele vai responder: desculpe, não tenho certeza. Existem outras 3 respostas que Coco pode te dar. A primeira é outras, a segunda é eu sou daltônico e a terceira é este é um nível de daltonismo. Um explorador relatou ter caído pelo chão do nível Delta numa área menos colorida. Ele então disse que acabou no lugar preto e branco da infância dele e que podia ouvir sussurros. Esse explorador também disse que viu estática. Isso significa que a entrada do nível Delta leva a visão estática e possivelmente é uma versão alternativa do nível Acromatópsia, apenas para andarilhos que entraram pelo nível Delta. O explorador disse que manteria o Mega atualizado. E ele realmente manteve o Mega atualizado. Atualização 1. O explorador escreveu um log sobre o que aconteceu no nível. Caí no chão do nível Delta depois de cerca de 3 minutos de entrada. Acabei nesse lugar com uma visão estática. Eu podia ver o nível 1.5 na minha visão enquanto caminhava pelos cômodos da minha infância. Acho que também vi uma versão estranha do Blue Channel, mas era completamente incolor. Até minha imaginação vem em preto e branco desse nível, então não consigo ver cores, não importa o que aconteça.
Eu vi várias alucinações, mas elas simplesmente desapareciam quando eu olhava para elas, e o nível mudava a cada 15 minutos. Me disseram que isso não era normal, e que eu poderia estar numa versão alternativa do level Chromatopsia. Agora mesmo, tô num quarto que parece o apartamento do meu tio. Também tenho procurado uma chave, mas não encontrei nenhuma. Aparentemente essa chave é um tanto comum em algumas partes específicas desse nível, mas eu estava procurando há 20 horas sem sorte. Atualizarei vocês amanhã se vir algo interessante. Atualização 2. Eu tive um flashback estranho na 30ª forma do nível. Foi uma época divertida da minha infância, e eu fiquei na forma por mais de 2 horas antes do nível mudar. Eu também tive um flashback semelhante na forma 50 e na forma 120. Agora acho que estou na forma 134 e vou mantê-los atualizados com mais descobertas. Ah, sim, eu também vi meu irmão morto no canto do meu olho. Provavelmente foi uma alucinação, mas foi assustador. Eu não gostei. Também não encontrei uma chave ainda, então eu vou desistir de procurar. É uma perda de tempo nesse momento. Esse explorador não deu mais atualizações e o status dele é desconhecido. Acredita-se que ele esteja no level Acromatomalia, que é o level 271, mas não foi possível entrar em contato com ele. Entradas. Para entrar nesse nível, você deve viajar até o andar menos 9.999 no nível 696 e então cair pelo chão. Isso geralmente acontece em alguns segundos, depois de você ver a escada para o andar menos 10.000. Existe também uma entrada pelo nível Delta, o que significa que a entrada nesse nível é mais fácil do que se pensava, e logo depois aparece uma nota de rodapé dizendo que a entrada pelo nível Delta é cair pelo chão, numa área menos colorida. E aqui a gente percebe ainda mais que essa wiki é uma wiki extremamente antiga, porque o nível Delta simplesmente não existe mais. E grande parte da lore desse nível se baseia na lore do nível Delta, então sinceramente não sei como esse nível ainda não foi deletado. E eu acabei de ver aqui, esse nível ele é muito antigo, ele foi criado em dezembro de 2020. Mas agora, voltando a falar sobre as entradas, uma das entradas é você cair pelo chão durante o estágio de Blackout do nível 141. Isso tem 30% de te levar para o nível 272, mas se você não ir para o nível 272, que é o level Acromatopsia, você vai chegar na mesma área que você estava antes do nível 141. Também tem outra entrada pelo nível 158, que é você encontrar a sala vazia e ir até a borda dela. Se você não clipar através da parede, você pode acabar o level Acromatopsia, mas isso é muito difícil de se fazer. Também tem uma chance de você entrar aqui pelo nível 273, caindo pelo chão logo após entrar no nível 273. Isso acontece porque o nível não vai gerar você alto o suficiente para tocar o chão, fazendo com que você caia por ele. Um usuário do Reddit anônimo relatou estar no nível 71 e no dia seguinte no level Acromatopsia. Ele disse que esqueceu que estava no nível, o que significa que essa entrada apaga sua memória estar no nível 71. Então como que ele relatou estar no nível 71 se ele esqueceu que estava no nível 71? Saídas. Toda vez que o nível se transforma em outro nível, há uma saída que leva ao level Acromatomalia, que é o nível 271. Isso foi confirmado pelo usuário anônimo do Reddit que encontrou a porta. Você precisa de uma chave de nível rotulada Level Acromatomalia para poder abrir essa porta. Acredita-se que você possa ir para o Level Acromatomalia instantaneamente após a 1000ª forma do nível, mas isso não foi confirmado. Se o nível mudar para uma festa e você abrir a porta, você tem uma chance de entrar no Level Fun. Isso deve ser evitado a todo custo. Você deve abrir a porta para entrar na festa. Ignore isso, essa página foi editada várias vezes pelos partygoers. Eu tentei reverter, mas não funciona. Se o nível se transformar num cassino, pense no nível 777 e vá para o computador. Se você executar exit, exe e qsl zip em 1 minuto, você tem 5% de chance de se teletransportar para qualquer nível estável quanticamente, que é mais comumente o nível 3. Os arquivos encontrados em qsl zip são L1-8exe e deletebin. Para sair, você precisa clicar em L1-8exe. Se você clicar em deletebin, o nível vai mudar para outra forma. Entrar no computador, ir em arquivos e clicar em FTRTP levará para o nível 393. Ir para o computador e descompactar FTLR2 zip, você verá 3 arquivos, LR.1, TLR.1 e LRM.1.
Se você clicar em LR.1, você vai se teletransportar para um lugar aleatório no nível 393.1. Se você clicar em TLR.1, você vai se teletransportar para perto de um castelo ou torre no nível 393.1. Se você clicar em LRM.1, você vai ser levado a uma montanha no nível 393.1. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Antes de dar a nota para esse nível, eu tenho que anunciar o servidor do Discord que existe. Eu ficaria muito feliz se você entrasse lá. Se você entrar por esse vídeo, fala lá no servidor que você entrou pelo vídeo do nível 272. E como sempre, eu vou estar deixando o link do servidor na descrição. Agora, eu quero que vocês tentem adivinhar a nota que eu vou dar para esse nível. Vai ser assim, eu vou ir fazendo minhas críticas e vocês vão pensando, eu acho que é tal nota, eu acho que é tal nota. Aí quando eu terminar todas as críticas, eu vou dizer a nota final e vocês comentam nos comentários se vocês acertaram ou não e quanto que vocês acertaram e qual o tempo do vídeo. Ó, tá valendo a partir de agora. Primeiramente, eu achei essa wiki horrível, muito ruim mesmo, porque ela fala de níveis que foram deletados. Isso pra mim é um dos maiores problemas. Falar de níveis que já foram deletados e tomar isso como se fosse a trama principal da wiki, porque parece que o nível Delta é muito importante aqui. E também a escrita é toda confusa, tudo desorganizado, a wiki não tem imagem, que é algo simples. E ela fica repetindo informações. Parece que a pessoa que escreveu isso fez de qualquer jeito. Não botou trabalho assim. Não revisou o trabalho. Só teve a ideia, falou, minha ideia é maneira, vou fazer de qualquer jeito. Fez, ganhou muitas críticas, porque pelo visto a pessoa botou muita informação mesmo. Só que no final não ficou bom, porque ficou repetindo informação, ficou um negócio confuso e a pessoa parece não ter revisado a página antes de postar ela. Então a nota final que eu dou é 3 de 10. Comenta aí qual nota vocês dariam e se vocês acertaram a nota. Mas é isso, o vídeo acaba por aqui. Feliz Dia Mundial da Casa Mal Assombrada com os Ash Blacks da sua infância. Tchau e até o próximo vídeo.